Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então, antes de começar a nossa live, invocar a presença do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que seja proveitoso para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã, você que está vendo aqui o Acantarorando pela primeira vez e também está vendo talvez o meu rosto, minha face pela primeira vez, né? Esta live é um tira-dúvidas sobre, para muita gente, que inclusive para padres, se você que depois quiser encaminhar para o seu pároco ou para a própria liturgia, né? E é claro que nós vamos verificar as condições. Bom, eu não vou falar nada muito a respeito, né? Quem vai falar vai ser o Leandro, com base nas perguntas que vocês mandaram. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então esse aqui é o Antônio Henrique, que fica por trás do Acantarorando, que às vezes posta meme, posta algumas coisinhas. E a presença do nosso candidato, candidato não, né? O nosso convidado, ele que vai falar um pouquinho mais. Eu vou chamar ele aqui então para nossa conversa. O Leandro tem uma coisa muito bacana, né, que talvez vocês não saibam, ele é cantor também, né? E parece que ele é um dos cantores que tem uma tessitura rara. Opa, deixa eu tentar aqui ver se eu consigo. O que está acontecendo aqui? Mais uma vez eu gostaria de avisar vocês que nós estamos ainda, estou ainda pegando o jeito também, a minha primeira live com convidado, inclusive. Olá, Leandro, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Por favor, tenha a honra, a honra não, nos dê a honra de se apresentar, por gentileza. Bom, eu sou o Leandro, eu sou organista, trabalho para a Arquidiocese de Porto Alegre, sou organista titular da Igreja Santa Cecília de Porto Alegre. Eu também construo órgão. Eu sou também formado em letras, português e literatura e formado em órgão de tubos pela Federal do Rio Grande do Sul. Agora eu vou ter que ficar meditando aqui no que eu vou falar, né? Das línguas, a minha gramática. Oh, ainda bem que é você que vai falar, né? Então, como organista, há muitos anos atrás, né, sempre encantado pelo instrumento, né, como organista, só que o órgão é um instrumento que costuma dar problema, né? Enfim, geralmente nas nossas igrejas os órgãos não são bem cuidados, então sempre tem algum defeito, sempre tem algum probleminha. E era muito problemático resolver esses problemas e muito dispendioso. Isso ligou aquela chavezinha em mim e eu preciso aprender a consertar isso aí. Não é viável chamar uma pessoa de outro estado para fazer uma manutenção no meu instrumento, no caso na igreja. E às vezes era pouquíssima coisa, assim, o problema. Tipo, não vale a pena a gente investir tanto para chegar alguém aqui e apertar um parafuso. Um parafuso eu posso apertar, mas eu tenho que saber qual parafuso apertar, né? Então, essa chavezinha ligou e eu comecei a me interessar por organaria. E ao longo dos anos fui me estudando, me aperfeiçoando. E há alguns anos, em 2017, eu abri a minha empresa, o Ateliê de Organaria e Artes, onde a gente constrói órgãos, desde o órgão de tubos até um órgão digital. E a gente faz manutenção em órgãos também. Tudo que você precisa em órgãos, a solução em órgãos está conosco, né? A gente faz todo o trabalho. E isso complementou muito a minha carreira, porque como organista, eu sei
como tocar o instrumento, eu conheço o repertório, eu conheço o que um instrumento precisa fazer, né, para ser um instrumento satisfatório. E isso me ajuda muito como organeiro, saber projetar um instrumento que seja satisfatório para cada necessidade, né? Inclusive a gente recebeu umas perguntas bem interessantes a respeito disso, né? E depois a gente vai falar uma a uma. Mas é isso. Hoje eu me dedico ao órgão integralmente, né? Sou organista e organeiro. Olha que legal. E vamos para, sem muitas delongas, eu falei para o pessoal que iria colocar fazer uma live antes, colocar alguns documentos da Igreja Católica a respeito da importância do órgão, né? Se vocês olharem primeiramente do Compêndio do Vaticano II, ali já está falando muito a importância do órgão na liturgia, na igreja, é o instrumento oficial, depois a voz, né, o instrumento oficial. Mas vamos direto então, porque quem quiser depois ter um pouco mais de informações a respeito do que a igreja fala, depois a gente pode ir aos poucos, como complemento, no próprio perfil da Cantarorana, eu posso ir colocando algumas coisas. Tá bom? Então vamos direto às perguntas que nós temos aí a responder. Até quando a gente recebeu as perguntas, né, você me disse, vamos respondendo ali na caixinha. E não consegui responder porque eram respostas tão longas, até porque a gente não está dialogando com a pessoa, né, para saber especificamente os pormenores da pergunta. Então eram respostas muito longas e complexas. Então na live a gente vai conseguir responder melhor e dar um maior esclarecimento sobre essas dúvidas. A primeira pergunta que foi feita é: qual o órgão mais adequado para uma capela? Bom, a gente sabe que capela é um status canônico de um lugar, né? Mas quando a pessoa pôs capela, eu imagino que ela se referisse a uma igreja menor, né? Uma igreja secundária, igreja pequena. Bom, a resposta é bem longa. Por quê? Qual o órgão mais adequado para uma capela? Bom, dentro dessa resposta entram alguns fatores fundamentais. Primeiro, geralmente é o grande problema, o custo. Quanto vai custar esse instrumento? Primeiro problema. Tamanho físico do instrumento, né? Porque geralmente a capela tem dimensões menores, tem espaço para construir um órgão ali dentro. Outra coisa importante é o repertório ao qual se destina. Claro que a gente fala, uma capela é uma música religiosa, o repertório. Só que a música religiosa, ela tem um espectro muito grande, né? Principalmente quando se entra dentro desse tema de música de órgão. Então, pode ser um instrumento serve desde para o acompanhamento do canto gregoriano, até um grande órgão para executar peças de órgão solo. Então, isso varia muito o que o instrumento precisa, né? E outro fator muito importante também é se há alguém capacitado nesse local para usar o instrumento. Então, voltando à pergunta, qual o órgão mais adequado para uma capela? Bom, se você tem nessa capela dinheiro para comprar um bom instrumento, se você tem um organista capacitado para explorar esse instrumento, eu recomendo compre o maior e melhor órgão possível, né? Claro que a gente sabe que numa capela pequena não vai caber um grande órgão de tubos, né? Então, a gente conseguiria colocar sim um órgão de tubos nessa capela, mas ele tem um tamanho mais modesto, né? Bem menos recursos que um órgão grande. Mas hoje em dia nós temos também o órgão digital, e no órgão digital é possível ter um espaço pequenininho, espaço que um piano ocuparia, né? Cabe um belo órgão digital com 40, 50 registros que dá para tocar todo o repertório organístico, né? Então voltamos à questão do preço. Sim, sim, com certeza. Que a pessoa tem que levar em consideração o que ela tem para investir, ou quanto ela pode, ou quanto ela quer investir, o tamanho do local, né, para receber esse instrumento, o repertório que ela quer tocar nesse instrumento, né? Por exemplo, a gente quer
um órgão só para acompanhar o canto da missa, não é para tocar peças. Não. Então não precisa comprar um órgão de 2, 3 manuais, pedaleiras, 50 registros. Até um órgãozinho como esse que eu tenho aqui atrás de mim, um órgãozinho portativo, já serve para isso, já vai É servir para acompanhar. organeto o nome? Esse É aqui é um organeto o nome? Isso, organeto também, ou portativo. Ou até um órgão positivo, que é um órgão um pouco maior que esse, né, um órgão mais completo, já serviria para acompanhar o canto. Então, tudo isso tem que entrar na conta. Então, toda vez que alguém entra em contato comigo, eu vou conversar. O que vocês têm aí de espaço? O que vocês, as pretensões, que repertório querem usar? Quanto querem gastar? O espaço, a acústica do local. Quando se fala de órgão de tubos, o órgão ele é construído especificamente para um espaço, para uma acústica. Então não tem como eu fabricar um órgão de tubos e te mandar e você se vira aí. Não, eu tenho que ver as medidas da igreja, a acústica, o espaço onde o órgão vai ser construído para que ele caiba onde você pensa em colocar. Então tem uma série de coisas. O órgão digital já é mais fácil de acomodar, né? Porque é um instrumento mais compacto, muito completo, mas compacto. E a gente consegue fazer os ajustes, os pormenores, né, de entonação, a gente consegue fazer no próprio local. Então o mesmo instrumento se presta a várias acústicas, a vários tamanhos de igreja. Então facilita também. E o custo é menor, né? É um instrumento maior, mais completo e mais barato, né? Acho que respondi já a primeira pergunta. Alguma? Eu tenho uma coisa aqui que é relacionado à questão do teto da igreja. Quando o teto da igreja ele é assim, tem uma diferença da construção, na parte de quando é construído um árvore de tubos, tal, tem alguma coisa, ou precisa daí, no caso, conversar com o arquiteto, ou precisa conversar, ou é diretamente com você, já vai vendo tudo que precisa. É aquela coisa assim, ó. Eu como organista e como organeiro, eu prefiro sempre o órgão no mezanino, no fundo da igreja. É melhor para o músico fica num local mais reservado, então ele consegue trabalhar melhor, ele não sofre interferências de pessoas em sua volta. Então, como organista, trabalha melhor. E o órgão soa melhor. Por exemplo, na igreja onde eu trabalho, o órgão ele foi construído numa lateral próxima ao altar. Né? Fica lá na frente, perto do altar. O que acontece? É uma igreja grande, é um órgão de tubos, né? Então, quando a gente toca uma peça mais forte, toca com um tutti ligado, as pessoas que estão nos primeiros bancos ficam surdas, as que estão na metade da igreja ouvem divinamente bem o órgão, e as que estão no fundo fazem assim para ouvir o órgão. Se o órgão ficasse no mezanino, a acústica da igreja, a projeção vai uniforme, você vai escutar o órgão igual, lá na frente do altar, ou lá no fundo, ou no meio da igreja. Então, em termos de acústica, o órgão no mezanino é melhor. Mas, né, nem sempre é possível. A gente está trabalhando agora num projeto de um órgão de tubos numa igreja. O padre construiu essa igreja há 40 anos atrás. E nessa mesma época ele comprou um órgão de tubos antigo e depois ele foi transferido. Esse órgão funcionou um tempo e depois foi desativado. Agora ele voltou a trabalhar nessa paróquia. 40 anos depois ele voltou a trabalhar nessa paróquia e quer reativar o órgão. Só que, para surpresa dele, os párocos anteriores fizeram uma reforma na igreja e fizeram um rebaixo no teto. Ou seja, agora o órgão não cabe mais no mezanino. Teria que se fazer toda a igreja para pôr o órgão no mezanino. Então, como isso ficaria muito dispendioso, se abortou a ideia. Então o órgão vai ser montado embaixo, ao lado do altar. Foi a solução, né? Mas não é a melhor em termos de acústica. Né? Entendo. E tem uma pergunta aqui que eu perdi aqui agora, aqui, que era sobre a questão o peso do órgão. O peso do órgão para um mezanino. Sim. Por exemplo, dependendo da igreja, um mezanino, por exemplo, e essas igrejas que não foram projetadas exatamente para ter um órgão, na verdade. Tem o mezanino lá em cima e tal, mas assim, já são igrejas que talvez um pouco mais modernas,
E elas não têm aquela. Bom, eu não sei dizer, eu não sou. Eu fiz um pouquinho só de design interior, só, nada mais do que isso. Eu não sei de como funciona essa questão de estrutura, de peso. Se tiver algum arquiteto aí na live, aí, engenheiro, e quiser falar alguma coisa, manda seu comentário aí, por favor, já nos ajuda. Mas então, é mais ou menos nesse sentido. A questão do órgão, no caso, também em relação ao peso. Está relacionado com a primeira pergunta também, né? A questão da Exatamente. capela. Isso tudo entra na conta. Essa questão, por exemplo, se a gente chega numa igreja e nos pede, queremos um órgão no mezanino. Bom, eu vou lá, vou olhar o mezanino, vou medir, vou ver toda essa parte, assim, porque às vezes a gente já descarta, como no caso dessa igreja que eu falei, de cara eu já descartei. O teto atualmente tem, acho que no máximo 2 metros. Eu não sou muito alto, tenho 1,71, uns 30, 40 centímetros acima da minha cabeça já ficava o forro, ou seja, não cabe um órgão ali. Caber até cabe, mas ficaria muito fechado e ia atrapalhar na projeção sonora do instrumento. Então, eu já descartei a possibilidade de botar um instrumento ali. Mas quando a gente vê que tem espaço, que vai favorecer a projeção sonora, que vai ficar bom no sentido musical, aí então a gente vai chamar um engenheiro para fazer a avaliação daquilo ali. Se o mezanino suporta, aí a gente vai ter que fazer o projeto do órgão para saber que tamanho o órgão vai ter, né? Porque o órgão pode ser desde um registro até vários, né? Então isso vai alterar muito o tamanho e o peso do órgão. Então esse engenheiro vai fazer o cálculo e vai nos trazer soluções, né? Uma coisa que a gente costuma fazer a gente faz um estrado de metal que se apoia, sempre tem colunas, né? Então a gente apoia esse estrado nas colunas e não no piso do mezanino. Então é uma boa alternativa para a gente conseguir botar um peso maior que já vai apoiado direto nas colunas. É uma coisa meio complexa de fazer, mas é uma boa solução em termos de peso na estrutura. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai entrar, na verdade, numa outra lá na frente, lá que você não sei qual que você vai pretender responder, que é a respeito de órgão híbrido. Uhum. De, O órgão híbrido, seria nós um fazemos órgão órgão eletrônico. híbrido aqui. No nosso ateliê a gente Você faz pode órgão explicar, por híbrido. gentileza? Pode explicar para a gente o que significa o órgão híbrido, por favor? O órgão híbrido Seria o é, eletrônico e o mecânico? Isso? no nosso caso, é um órgão digital sampleado e um órgão de É. tubo. Então, vamos dizer que você tem grana para investir num órgão de tubos, mas tem outras limitações. Por exemplo, não tem onde pôr um grande órgão, sua igreja não comporta um grande órgão. No espaço que você dispõe, a gente consegue botar, por exemplo, hipoteticamente, aqui dá para botar um órgão de 4 registros. 4 registros é um órgão bem modesto, bem simplório. Qual a solução? O órgão híbrido. Então a gente vai colocar um console digital com sons digitais. No nosso caso são os nossos órgãos digitais, a gente grava os sons de órgãos de tubos reais, criam samples, né? Vai tudo no programa. Então toda vez que você toca o órgão digital, está tocando uma gravação de um órgão real, por isso que o som é tão agradável, tão realístico. Esse mesmo console digital com seus sons digitais, ele comanda, ele controla o órgão de tubos. Então você consegue tocar só o órgão de tubos, só o órgão digital e os dois juntos. Então você consegue um instrumento muito versátil, um instrumento grande, unindo as duas possibilidades do órgão real e do órgão digital. Então isso a gente consegue botar um bom instrumento numa igreja que não tem espaço. É solução também para quem não tem grana para botar um grande órgão. Para você ter ideia, assim, chutando, um órgão de tubos assim com uns 4 registros, mais o sistema de interface, né, tubo e órgão digital, mais o console digital e o sistema de som, a gente consegue fazer a partir de uns 200 mil já é possível fazer um órgão assim. Um órgão de tubos, com os mesmos 40 registros que a gente conseguiria no híbrido, custaria tranquilamente R$ 1 milhão. Então, é muita diferença. Então, Sim, é sim. uma boa alternativa. A gente recomenda bastante aqui, porque a maior parte dos clientes sempre chega com restrição de orçamento, né? O pessoal quer um bom instrumento, fazem questão às vezes de, a gente quer um órgão de tubos, mas ao mesmo tempo que a gente quer um órgão de tubos,
a gente não tem grana para pagar um órgão completo, teria que ser um órgão de um registro 2, 3. Só que isso é muito pouco porque a gente quer tocar nesse órgão. Então a gente oferece o órgão híbrido para solucionar essa questão. O que seria construção gradual? Construção gradual seria fazer uma parte do órgão primeiro, depois ir aumentando, por exemplo, você Imagino colocar que tenha um sido essa órgão a e intenção que seria perguntou. acrescentando tipo os baixos depois, essas coisas assim, seria mais ou menos isso? A gente usa o termo ampliação. Ah, É, ampliação. é possível fazer. Por exemplo, se o seu orçamento lhe permite, hoje, por exemplo, vamos fazer um órgão híbrido. Então, vamos construir um console digital. Esse console Uhum. digital precisa de um sistema de som também. Então, vai ter o console digital, sistema de som e o sistema de interface entre os tubos e o console digital. Então, é possível colocar primeiro só o órgão digital. Ele já vai funcionar, você já vai ter o sistema de som, já pode ir usando. À medida que conseguir mais verba, você acrescenta a interface, acrescenta o someiro, acrescenta os tubos. Né? Então, é possível, sim, você construir um instrumento menor e ir ampliando ou começar colocando as partes. Né? Eu sempre sugiro colocar primeiro o digital para já poder usar o órgão e depois ir acrescentando a parte dos tubos. Olha aqui, estou pretendendo comprar mesmo um portativo. Esse aqui está à venda, se alguém quiser. Olha só. E no caso, o portativo com órgão positivo, eu vi que tem uma pergunta que estava falando qual que é a diferença entre órgão Sim, positivo com órgão. Agora não lembro agora qual. Estou aqui tem a procurando pergunta. aqui. Qual a diferença entre órgão positivo e contínuo? Acho que deve ser por causa dos seus vídeos que você postou, um modelo Aham. contínuo e modelo alguma Uhum. coisa positiva que você tinha no seu Instagram, não foi? É, a gente podia ressaltar uma diferença mais que salta mais aos olhos, né? O órgão Tá. positivo, ele sempre tem tubos aparecendo na fachada. Então é um instrumento que você vê o teclado e tem os tubos logo ali acima. Tá? Um órgão contínuo, geralmente também é chamado de órgão de baú. Inclusive, às vezes você nem vê o tubo. Parece um harmônio, né? Você vê aquele móvel grande, vê o teclado e os tubos estão lá dentro, você não vê. É um instrumento feito mais para ser transportado. A gente vê muito Órgão esses órgãos. contínuo. Isso. Órgão Esse é contínuo. órgão contínuo. Eu acho que É, esse é o modelo que tem na Catedral Metropolitana de Sorocaba, não onde eu sei dizer, eu estou. não conheço. É. A Catedral Metropolitana de Sorocaba é como se fosse um armário, tivesse um armário dentro e os Aham, tubos estão dentro. Assim, talvez aham. seja isso, né? Talvez seja. Eu não conheço ele especificamente, então não sei. Mas pode ser que sim. Normalmente até o positivo ele é mais completo, porque como ele não tem essa necessidade de ser transportável, ele pode receber mais registros. Então é muito comum a gente achar um órgão positivo com 4, 5, 6 registros. Né? Já um órgão contínuo ficaria muito grande e pesado. Então o normal é de achar com 2 registros, 3, 4, muito raramente com 5. E aí, e nesse caso, esse que está atrás de você, que você falou, que é o portativo, ou Aqui é um a órgão gente encontra, por portativo. exemplo, alguns vídeos de organeto medieval, né? Medievale. Exatamente. É É um isso? instrumento medieval. Este aqui, ele tem um teclado de 30 notas, então ele tem 30 tubos. Com a mão esquerda você Esse daí, aciona no o fole caso, que tem atrás, e com a direita você dedilha a melodia. esse tem o fole que você tem que fazer manual, né? Isso. Tá, entendi. Então, no caso, aí, em relação, por exemplo, a esses outros órgãos, mais, por exemplo, igual ao órgão positivo, ou o próprio contínuo, no caso, né? É, os modelos que você tem, na verdade, são eletrônicos, elétricos, mas os mais antigos, os que Ah, você temos de tem um tubos pouco mais, também. são mecânicos, né? Nós fazemos tanto de tubos quanto eletrônico. Né? Nós temos à venda 2 modelos feitos em série, que é o órgão concerto, que é um órgão digital sampleado com 2 teclados e pedaleira, e
40 registros. E temos o contínuo, é um órgão só de um teclado e 16 registros. Então é um órgão que pode ser transportado com mais facilidade. E a gente chama de contínuo, mas como eu acabei de explicar, um contínuo geralmente tem no máximo 5 registros. O nosso contínuo digital tem 16, então é um contínuo envenenado. Ele tem, inclusive, um jogo de palhetas que não é comum a um contínuo. Né? Desculpa a ignorância, o que é registro? Registro é o jogo de tubos. Né? Cada jogo de tubos tem um timbre próprio, né, que a gente chama de registro. Por exemplo, flauta 8 pés é um registro. Esse aqui é uma flauta, registro feito de madeira. Então, por causa do material que é feito, por causa do tamanho do tubo, do formato, a gente consegue um timbre único. Então se monta jogos com aquele timbre, com aquela entonação. Então um órgão normalmente tem vários registros. Quanto mais registros tiver, melhor o órgão é. Porque aí a mais repertórios ele se presta. Né? Então, em resumo é isso. São jogos de timbres diferentes. E aí o tubo vai ser feito de um material diferente, vai ter um tamanho diferente, um formato diferente para conseguir aquele timbre. Você gostaria de trocar os seus tubos pelo meu consorte de flauta doces? Eu toco flauta doce, mas toco muito mal, então é melhor não. Que coisa. Porque, de certa forma, a comparação ela é bem-vinda, né? Porque não deixa de ser, na verdade, um belo de um conjunto de flauta doce, só que tocado por, né, por apenas uma pessoa, né? Um pouco diferente, flauta, talvez. como tem os furinhos ali, a gente consegue, no momento que tapa os furinhos da flauta, a gente consegue alterar o comprimento dela e logo altera a nota. Então, como aqui a gente não consegue, então eu preciso ter um tubo de cada tamanho para cada nota. Agora tem aquela pergunta lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar um outro aqui, ó. Você falou já praticamente, já na primeira pergunta, né? Quando vale a pena a paróquia optar por um órgão de tubos, né? Que é com a questão do orçamento. Se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso, ou se quiser passar para outra, a gente já passa. Aqui também fala, pede para ele falar sobre os requisitos da igreja para receber um órgão. Você já falou também, você já respondeu, né? Deixa eu ver a minha lista aqui. A primeira e a segunda já foi. Não, aqui, a segunda pergunta. Numa capela que ainda não chegou energia elétrica, qual seria a melhor solução? Violão não dá conta, a pessoa comentou lá. Que bom que não dá conta. Bom, temos duas possibilidades, até mais, porque hoje em dia a gente tem tecnologia, então consegue contornar muita coisa. Mas, em princípio, se não tem luz elétrica, você pode usar um harmônio, né? Instrumento muito comum no Brasil, a gente acha com facilidade. Mas, se você for pensar, tem até gerador hoje, tem até o geradorzinho manual elétrico de bateria hoje em dia também, né? Você poderia carregar um no-break, botar um órgão digital na igreja, né? Leva um no-break carregado, para a missa ele vai aguentar, então é possível também. Então, mas as soluções mais simples seriam um harmônio, ou um órgão positivo, ou portativo, ou um contínuo, um fole manual ou a pedal. Né? Funcionaria perfeitamente. E dá também para fazer isso aí, né? Levar uma bateria, levar um gerador e tocar um órgão digital normal, né? Então, hoje em dia a gente tem bastante possibilidade. A outra pergunta, qual a diferença já foi? Alguém perguntou, compensa comprar um órgão velho da congregação e reformar? Eu imagino que a pessoa tem se referido a CCB, né? Aqueles órgãos que usam na CCB, Congregação Cristã no Brasil. É o que eu postei esses dias. Eu postei um que é da Yamaha, que é onde tem a comunidade onde eu não sou organista, né? Eu sou... E assim, eu tenho fases na minha vida, assim, né? De instrumentista. Eu comecei... Eu era mais violonista e cantava, né? Hoje eu estou mais cantor e menos violonista.
E agora eu estou nessa fase meio que tocando, me acompanhando ao órgão, mas eu não sou organista. E lá tem, assim, o que se a igreja dispõe, né, por que que eu vou levar instrumento, né? Então aí tem lá um órgãozinho lá da Yamaha, bem simples, 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 né? E eu acho que esse é, inclusive, daqueles antigos, analógico com... tem, eu não sei dizer o modelo, só sei que é um Yamaha bem antigo mesmo, né? E é aquele que é dois teclados, né? Um teclado embaixo, outro teclado em cima, só que assim, ele é metade da metade, né? Metade de um lado, metade do outro. Ele é transposto, ele é... Você sabe, né? Ele é meio cruzado, né? Um negócio meio estranho. Eu acho que deve ser Uma esse pergunta que tipo. está aparecendo aqui na tela, só para... Guarda essa pergunta porque eu quero responder depois, né? Poderia compartilhar algumas sugestões de registração para a Santa Missa? Sim, é importante essa pergunta e eu posso dar sugestões agora, daqui a pouco. Vamos seguir a lista. Me cobra essa resposta daqui a pouco. Só uma coisinha também, Eduardo Vasconcelos Júnior, por gentileza, se puderem deixar salva esta live. Pode deixar, Eduardo. Vou deixar, apesar das minhas gafes, eu vou deixar. pode, Bom, pode voltando à seguir. pergunta. Compensa comprar um órgão velho da congregação e reformar? Bom, primeira coisa que vai chocar as pessoas. Aqueles instrumentos que eles usam, como esse Yamaha que você falou, na verdade não é um órgão. O órgão é, a rigor, aquele instrumento de tubos. Hoje em dia, a gente consegue fazer instrumentos eletrônicos, digitais, que imitam aquele instrumento original. Esses instrumentos que a PCB usa, por exemplo, esse Yamaha que você falou, ele quebra galho, mas a intenção do fabricante nunca foi imitar o órgão de tubos. Tanto que você olha ali, você vai ver que tem ritmo, tem valsa, tem jazz, tem um monte de recurso que você pensa, para que puseram isso no órgão? Puseram porque não era para tocar na igreja, aquilo ali era para música popular. Quando esses órgãos surgiram, hoje em dia a gente vê nas bandas de rock, nos conjuntos em geral, nas suas apresentações, eles usam teclados, né? Pianos digitais, teclados. Antigamente não existia isso. Então, o que existia eram esses órgãos. Então, ele nunca foi feito para liturgia. Na CCB, eles se consagraram, sabe Deus por quê, né? E é inconcebível uma igreja CCB não tem um instrumento desse, né? É um Tá, vibrato bem mais lírico até, né? sim, Tem mais vibrato do que o lírico, o trêmulo, né? exato. E isso é outra coisa muito Mas é estranha. estética. O pessoal É que é toca, o estética instrumento dele. até É estética oferece dele. alguma variação de registração, mas eles fazem questão de tocar todo o culto com aquela mesma registração. É raro ver alguém fazer algo diferente disso, né? Então é uma pena, porque mesmo esses instrumentos de habilidade sonora, dá para diferenciar e explorar. Então, minha resposta, vale a pena O Fernando comprar está um órgão comentando velho aqui, da congregação e reformar? Não vale. Eu não compraria nenhum novo para botar. Quer colocar um órgão? Mas nós não temos dinheiro. Olha, no máximo 3 mil reais a gente consegue. Com 3 mil reais a gente só consegue comprar um órgão desse. Eu digo, olha, minha resposta. Com 3 mil reais você acha um bom harmônio antigo jogado em alguma igreja, você reforma e vai ter um ótimo instrumento que vai se prestar muito bem para acompanhar o canto e para tocar repertório solo. Então, eu sou fã de harmônio, então eu recomendaria essas pessoas a comprarem um harmônio e não reformar um órgão velho desses, né? Porque até há uns 15 dias atrás eu recebi aqui um cliente nos trouxe um instrumento desses. Quando ele entrou em contato, ele me perguntou, vale a pena? Eu digo, olha, se é o que vocês têm, vocês não querem gastar e for pouca coisa para fazer, vale a pena, né? A gente arruma, fica baratinho, você vai ter um instrumento. Só que quando o órgão chegou, o órgão estava tomado de cupim, móvel se desmanchando, todo quebrado. Aí eu digo, olha, isso aqui não é um instrumento bom como você disse que estava, né? Então a gente fez a manutenção, deixou funcionando da melhor forma possível, para não, porque o que custaria para deixar o instrumento top ficaria mais caro do que um novo igual daquela mesma marca. Então eu disse para ele, olha, vamos fazer isso ou você compra um novo, é melhor. Então não vale a pena. Restaurar o órgão velho nesse sentido eu acho que não vale a pena, porque para ficar bem restaurado, para ficar um instrumento bom
E tem outro detalhe, né? Por mais que ele fique perfeitamente bom, nesse órgão Yamaha que você tem lá, você não consegue tocar repertório, porque são dois teclados de 30 e pouco, 33 notas ou 37, uma coisa assim. Você não consegue tocar repertório nenhum, nem o barroco, que já... 4/8 você já consegue tocar barroco. Mas naquelas 30 e poucas notas você já não consegue tocar nem barroco. Então Até fica que teclado Cássio, se é assim, você consegue mais do que... exato, num tecladinho Cássio de 4/8 você consegue bem mais. Dá para tocar bem mais coisas. Então, é um instrumento que quebra galho para acompanhar o canto. Aí sim, aí ele sustenta, ele quebra o galho. Então, na minha opinião, não valeria a pena investir num instrumento assim. Podemos já responder aquela pergunta, não esqueça da registração. A registração, pessoal, varia de acordo com o contexto do momento litúrgico, varia, obviamente, de acordo com o instrumento que você tem, com o tamanho da igreja, né? Em certos momentos o órgão precisa ser ouvido, bem ouvido em toda a igreja, em certos momentos que ele precisa ser mais suave. Então, por exemplo, num ato penitencial, é uma música mais introspectiva, né? Então, uma registração mais suave, um bordão 8 pés, um principal 8 pés. Né? Talvez na hora que o povo responde, o Senhor tem de piedade, colocar um principal 4 pés, mas não colocaria nada muito além disso. Já num Glória, eu colocaria 8 pés, 4 pés, 2 pés no refrão, talvez uma mistura, se tiver bastante gente cantando. Um erro muito grave que eu vejo nos organistas, às vezes o pessoal tem meia dúzia de gente cantando e o pessoal liga a mistura. Aí a mistura acabou com o canto, né? A mistura ela é muito aguda, ela é muito estridente, ela é muito barulhenta. Então tem que saber dosar isso aí. Você está numa paróquia com 300 pessoas num domingo, está lotado, o povo está cantando com vontade, então pode ligar a mistura no Glória. Agora, se o povo está só ouvindo, você está cantando sozinho, não liga a mistura porque vai tapar a sua voz. Então tem que ter esse jogo de cintura, né, na questão da registração. Mas basicamente isso. Coisa que não pode faltar. Registros de 8 pés. Comecem com os mais suaves, vai acrescentando os mais fortes para você ter diferença, né? Se tiver corpo de canto, né, pode colocar 4 pés, 2 pés, até uma mistura, até uma palheta, talvez. Mas evitem. Durante o canto, geralmente, a gente não usa mistura. Olha aqui, tem uma parte aqui que eu preciso colocar para você, que foi uma pergunta que tem a ver com a questão do cupim. Aqui, encontrei. Essa canção a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Madeira de lei que cupim não rói. E aí a questão do harmônio e os cupins dos órgãos, manutenção, essas coisas assim. Como que uma igreja que já tem o órgão, uma igreja que já tem o órgão, né? Mas é verdade isso, madeira de lei, cupim não rói? Tem que ser mesmo madeira de lei? Ou isso é falácia? Não, tem verdade nisso, né? Por exemplo, madeira de lei é melhor, porém, ela tem que ser cortada na época certa. Né? Tem aquela que os marceneiros antigos dizem, madeira daqui tem que ser cortado no mês sem R, né? Com mês com L, entendeu? Tem algumas coisas, e de fato, eu já vi, você já deve ter visto em algum lugar, às vezes a pessoa tem um piano em casa, um harmônio em casa, e vê que tem cupim. Aí quando desmonta, vê que tem uma peça tomada de cupim sendo devorada, totalmente destruída, e a peça do lado, que está colada nela, madeira com madeira, perfeita, sem nenhum cupim. E é o mesmo tipo de madeira. Aí você se pergunta, por que o cupim devorou uma e ignorou a outra? Sendo que nenhuma das duas é tratada. Porque é verdade aquilo ali que os marceneiros antigos dizem. A madeira ela tem época certa para ser cortada. Se é cortada na época errada, o cupim devora.
Então a gente tem que cuidar disso aí, cortar a madeira na época certa. Hoje em dia a gente pode tratar a madeira, tem ótimos tratamentos, né? E a manutenção também. Aqui em Porto Alegre, onde a gente está, é uma cidade infestada de cupins. Na época da revoada, eu não posso nem abrir a janela aqui, porque quando entra uma nuvem de cupim em casa, e é uma desgraça. Então é um problema a gente manter o cupim longe dos instrumentos. Então, eu aqui em casa, eu tenho piano, tenho harmônio, né, tenho os instrumentos. Uma vez por ano eu desmonto e olho por dentro e reviso se o cupim entrou. Faço uma manutenção preventiva, uma limpeza, passo algum inseticida também para prevenir. Outra coisa que o pessoal tem uns inseticidas líquidos por aí que é para matar cupim. O pessoal passa aquilo e pensa, o instrumento está protegido. Só que se você ler direitinho no rótulo, diz, protege até 6 meses. Porque aquele é um líquido e com o tempo ele evapora. Então, não é uma solução, é algo intermediário, é algo paliativo, né? Então, você precisa cuidar do seu instrumento. Entendo. E uma coisinha, eu, como falei para você, minha formação é violão, né? E quando eu fui adquirir um violão, um violão de autor, um artesanal também, e existiam, ainda hoje, né, tem grandes nomes, né, do violão, como o Sugiyama, como o Abreu, né, são os violões top, né? E assim, alguns deles, eles colocam junto com o instrumento devido à umidade, né? Por exemplo, você instalar um órgão do Rio Grande do Sul, você leva lá para instalar em Brasília, assim como acontece com o violão, em que você tem que ter um aparelho de umidificação para umedecer por causa da temperatura, no órgão também acontece isso também? Acontece, mas bem menos. Por quê? A gente usa madeira antiga, né? A gente não usa madeira que foi cortada há menos de um ano, a gente usa madeira que está há 5 anos cortada, então ela já trabalhou o que ela tinha que trabalhar. Ela vai trabalhar um pouco, claro, sempre, madeira, ela sempre vai ter alguma alteração de acordo com a temperatura. Porém, aqui a gente tem uma vantagem, no Rio Grande do Sul, nós temos, às vezes, dias muito quentes no verão e dias bem frios no inverno, então as madeiras daqui são bem acostumadas a ceder bastante aos extremos, ao calor e ao frio. Num violão, ele é mais suscetível a esse tipo de problema. Eu tenho um amigo luthier aqui em Porto Alegre, que ele fabrica instrumentos antigos, alaúdes, violas de gamba, essas coisas assim. E ele já passou por esse tipo de problema, de ele fazer um instrumento, o instrumento ficou pronto, ficou um bom tempo aqui em Porto Alegre, perfeito estado. Ele mandou para o cliente lá no Nordeste. Passou um mês lá, o instrumento rachou por causa disso. Tá? Porque mudou completamente o clima, o ambiente que o instrumento estava. Só que tem um detalhe, esses instrumentos eles são chapas muito finas de madeira, então ele fica muito mais sensível. Né? No órgão já não é tanto, porque são madeiras mais robustas. Eu diria que a parte mais delicada seriam nos tubos. Né? Esses tubos aqui, os menores, a gente tem em torno de 0,5 centímetro de diâmetro da chapa de madeira. Né? Então, mas já é o suficiente para ele não empenar, não rachar. Até hoje eu não tive esse problema. Mas pode acontecer sim, um instrumento feito de madeira. Né? Pode acontecer. Pergunta agora sobre o que você faz, a respeito daquilo que você faz. Os órgãos, os modelos que você tem, o catálogo que você tem, que você disponibiliza, todos eles, os que são os portáteis, ou mesmo a parte de os mecânicos de tubos, são feitos em aço, é isso? Ou também madeira também? Por exemplo, os tubos. Ou é somente o portativo? Não, os instrumentos de catálogo que nós fazemos são só os digitais, são instrumentos feitos em série. Tá. Por quê? Não tem como fazer um órgão genérico. Até tem como fazer, mas ele não vai soar bem. Né? Eu vou fazer o órgão
né, para uma acústica, eu vou fazer a entonação, afinação e entonação dele, pensando numa acústica, no tamanho da sala. Entendeu? Ele tem que encher aquela sala, mas não pode ser para mais e não pode ser para menos. Então, se você leva para uma sala maior, ele não vai encher a sala. Se você levar para uma sala menor, ele vai ficar forte demais para aquela sala. Então, não tem como a gente vender um órgão de tubos assim como a gente vende o digital. No digital é muito fácil. O mesmo instrumento que você instala numa capela, você pode botar numa grande catedral. A única diferença é a gente adapta o sistema de som externo, mas o órgão em si é o mesmo. A gente não precisa mexer no órgão, a gente só muda o sistema de som externo para ele. Então, a gente só fabrica de forma, assim, instrumento de catálogo, né? Escala, né, a gente faz só os digitais. Os outros são por encomenda e cada caso é um caso. Aí a gente tem que analisar, conversar com o cliente para saber todas aquelas informações fundamentais para desenvolver um instrumento especial para aquele lugar. Antes da gente começar a se preparar para o encerramento, aqui às 10 horas da noite, aqui mais ou menos, pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Quem quiser pode comentar aí. Ainda. Oi? Eu tenho três respostas ainda para dar pela minha lista. Opa, vamos lá então. Desculpa, é que eu pensei que você tinha colocado suprimido naquela pergunta. São curtinhas. Sobre a diferença do órgão cognitivo, Outra né? pergunta. Nossa paróquia tinha um harmônio, mas pegou o cupim, né? E o destino foi o lixo. Quando vale a pena salvar? Olha, eu sou apaixonado pelos harmônios franceses. Para mim são os melhores. Então, se é um harmônio importado, provavelmente vale a pena salvar. Harmônios nacionais, eu tenho pena de jogar instrumento fora. Mesmo um harmônio nacional, eu daria um jeito de recuperar e manter. Mas com certeza, se for um harmônio importado, com certeza, independente da marca, vale a pena, né? Então, procure. No Brasil a gente tem algumas pessoas que fazem esse trabalho. E vale a pena sim, porque é um instrumento fantástico. Outra questão foi, quando vale a pena a paróquia optar por um órgão de tubos? Sempre. A questão é aquela que a gente falou no começo da live. O preço, o tamanho do instrumento, né? Ninguém... Olha, até hoje, nunca apareceu um cliente dizendo, eu quero um órgão de 1 registro. Não, todo mundo quer um órgão de 5 teclados, 200 registros, todo mundo quer uma Enterprise, todo mundo quer. Ninguém chega pedindo algo simples. E aí, sempre fica caro e sempre é grande. Então, sempre eu recomendo. O órgão de tubos é a melhor possibilidade. Mas dá para ser um híbrido. Você tem os dois mundos, né? Você consegue ter um órgão para concerto, com 2 teclados, pedaleira, 40 registros, e bota lá uns 2, 3 registros de tubos. Já fica bem legal. E o céu é o limite, né? Tudo depende do que você quer gastar. Outra perguntinha, a última que eu tenho, né? da lista aquela que você me mandou. Falar sobre os requisitos da igreja para receber um órgão. Já respondi nas outras, permeando as outras perguntas, né? Quanto quer gastar, o repertório ao qual se destina, o tamanho da igreja, o local que vai instalar o instrumento, se cabe, se não cabe, se vai ter uma pessoa capacitada para tocar um instrumento. Até voltando àquela outra pergunta, quando vale a pena a paróquia optar por um órgão de tubos? Sempre. Porém, se nessa paróquia não tem uma pessoa que saiba manejar o instrumento, não adianta você querer comprar um órgão de tubos com 5 teclados, 200 registros, que é um órgão que vai custar milhões, para quem tocar? Para quem cuidar do instrumento? Porque o órgão de tubos não é como o órgão digital, que você tira da tomada e quando você puser de novo ele vai estar funcionando. A coisa mais comum do mundo, no melhor órgão de tubos, fez frio, a afinação muda, alguns registros vão desafinar, você vai ter que retocar a afinação antes de tocar. Fez mais calor, a mesma coisa. Dia de chuva, um tubo fica tocando sozinho. Acontece, é um instrumento acústico, isso é normal de acontecer.
seja qual for a marca do instrumento. Já no digital não acontece, né? Então precisa ter uma pessoa capacitada para saber manejar o instrumento e saber reconhecer. Uma vez entrou em contato comigo um rapaz que tocava o órgão de tubos, um órgão, inclusive um órgão fantástico, importado da Europa, de um grande construtor. Era um órgão contínuo, ele tinha acho que 2 registros, um instrumento fantástico. E ele tocava o contínuo na orquestra, numa orquestra. E ele me ligou dizendo, eu não aguento mais, porque toda vez que a gente vai ensaiar, eu tenho que afinar o órgão. Toda vez que eu tenho que a gente tem que se apresentar, eu tenho que afinar o órgão. E o órgão já não está mais segurando a afinação. E aí eu fiz algumas perguntas para ele e eu fiquei pasmo, porque ele estudou piano, ele não estudou órgão. Então ele não sabia de um importantíssimo detalhe, que é importante deixar registrado aqui. O órgão de tubos, ele nunca está afinado. Por quê? É um instrumento de material orgânico. Então, se hoje está a 20 graus, umidade a 70%, e eu afino esses tubos aqui a 440, ele vai ficar afinado 440, perfeito. Se subir 1 grau na temperatura, ele não vai estar mais 440. Ele só vai estar 440 quando a temperatura estiver exatamente igual ao dia que eu afinei. Ou seja, a gente não afina o órgão pela orquestra, a gente afina a orquestra pelo órgão. Então o cara estava destruindo o instrumento de tanto afinar, destruindo os tubos. Então é importante dizer isso para que ninguém mais tente fazer isso, né? O instrumento, ele é afinado, a gente retoca a relação entre os tubos do instrumento, né? Aí sim, de fato, às vezes no transporte, um desafina, realmente desafina. Então você afina o instrumento pelo próprio instrumento e afina a orquestra pelo instrumento. Olha aqui, tem o Beto está falando aqui que ele gostaria muito de ouvir este portativo aí atrás. É possível. E deixa eu fazer uma pergunta para você também. Aqui. O portativo do órgão seria também o portativo. Espera um pouquinho só. Epa, fugiu aqui, peraí. O portativo do harmônio seria a sanfona? Olha, a sanfona, por incrível que pareça, ela foi inventada para tocar na igreja. Aqui no sul a gente tem um organeiro, o irmão Renato Costa, ele conta a anedota, né, que o acordeão foi uma variação do órgão, né, foi inventado para ser tocado na igreja, e que um dia ele foi para o salão de baile e nunca mais voltou para a igreja. E é o que aconteceu. Mas ele foi inventado para tocar na igreja. Ele lembra, inclusive, o som do harmônico. Outro instrumento mesmo. Outro instrumento muito curioso, a gaita de boca, a harmônica, que é muito comum nos grupos de música popular. A harmônica, ela foi inventada por um organeiro e não foi pensada para ser um instrumento musical. A harmônica foi inventada para servir de diapasão para o organeiro afinar o órgão. Olha que interessante. E aí, depois de um tempo que alguém viu, dá para tocar música nisso aqui. E aí se popularizou como um instrumento, mas ela foi inventada para ser o diapasão. Porque afinar um órgão de tubos é complexo, né? Você às vezes tem que subir escada, se pendurar que nem um Tarzan lá, numa corda para afinar um tubo, é bem complexo. E hoje em dia a gente tem afinador digital, facilita muito, mas antigamente tinha que entrar com um diapasão de sino enorme, pesando um monte, e tinha esse problema, né? Então, para você evitar a carga, você levava só um diapasão, né? Só uma nota. E aí ficava ruim de você afinar tudo. Então ele inventou a harmônica, porque ali tinha várias notas, e ele conseguia com facilidade, soprava e afinava o tubo. Que legal. Muito bom. Olha aqui o...
tecladinho, fole. Pequena demonstração. Eu estou numa poltrona, então fica difícil de apoiar. O Beto está falando aqui também, ó, de novo aqui, eu já ouvi uma Santa Missa tocada com acordeon, com a registração muito parecida com um harmônio. Eu já ouvi uma canção, agora não me recordo agora qual vídeo, eu ouvi do bandoneon, que bandoneon também lembra muito, né, o som, assim, né, do harmônio, assim, né, algumas coisas, né. É como o músico usa o instrumento, né? Se ele usar o acordeon de uma forma mais legato, né, sem fazer o ritmo com baixo, que é como o pessoal faz na música popular, né, o pessoal sempre faz o acompanhamento ritmado. Se ele quebrar essa parte e procurar tocar mais legato, você vai ouvir um harmônio. É como o caso do violão, nesse caso também, que é autorizado, mas você não vai poder fazer mesmo os rasgueios de uma música espanhola numa música litúrgica, né, que é diferente, né? Mas ainda assim, né, o mais parecido, o que vai mais recordar uma voz humana ainda é o órgão, a harmônica mesmo, o harmônio, né, esses instrumentos, né? Leandro, olha, eu acho que todo... Tem mais alguma pergunta aqui? Acho que não, né? Eu acho que o pessoal pôde aproveitar bastante essa live. Muito obrigado pela sua presença. Você não gostaria de deixar aqui aí já o seu contato, já para o pessoal entrar em contato contigo, para tirar dúvidas ou seguir? Por favor, fique à vontade para dar as suas considerações. Eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente falar sobre o órgão. É um instrumento fantástico, principalmente para nós, católicos. É o instrumento oficial da igreja e a gente sabe a diferença que é ouvir uma missa com um órgão bem tocado. É fantástico. É um instrumento que, de fato, tem o poder de elevar os corações a Deus e ajudar na oração. Agradeço, então, mais uma vez o convite e deixo o contato aqui da página da nossa empresa, quem quiser seguir, órgãos Leandro Ar Cardoso no Instagram, também no Facebook, e a minha página pessoal também, se alguém quiser entrar em contato, é Har Leandro, H-A-R Leandro. E estou à disposição de quem quiser para comprar órgão, principalmente, podem comprar, ficamos felizes em vender órgãos. E fazemos os projetos, nós temos instrumentos feitos em série, que são os digitais, tem um modelo concerto, que é um órgão que serve para tocar todo o repertório organístico, tem o órgão contínuo, que é com um teclado só, um órgão mais acessível também no custo, e os dois se prestam excelentemente bem para a música organística. E a gente fabrica também os órgãos de tubos, tanto o portativo como um contínuo, o positivo e órgãos maiores também, órgãos híbridos também. Até algumas pessoas entram em contato e perguntam se a gente faz órgão mecânico, se faz órgão acústico, elétrico, acústico, que não tenha o híbrido junto, que não tem digital junto. Sim, fazemos também. Então, somos a solução em órgãos de tubos, então o que vocês precisarem, a gente pode atender. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua disposição, pela sua disponibilidade, né? E você, meu caro amigo, caro seguidor do Acantarorando, envie este vídeo, a gente vai deixar salvo aqui, sim. Envie este vídeo para quem você acha que possa interessar, né? E entre em contato com o Leandro depois para tirar mais dúvidas, conforme for o caso aí, né? E vamos aí, o trabalho do Acantarorando é esse resgate com a música litúrgica, é você justamente fazer a oração ser cantada de forma cada vez mais próxima. A gente tem como padroeiro justamente Santo Ambrósio, né? Porque que possamos, oxalá, possamos ter novos santos agostinhos
em nosso meio mais uma vez, né? Que você possa ser um Santo Agostinho, né? Você possa ser um Santo Ambrósio, um novo Santo Ambrósio dos nossos tempos e que, quem sabe, talvez um Santo Ambrósio dos órgãos, né? Para que nós possamos encantar essas pessoas com a arte, com a beleza do canto litúrgico, do som do órgão nas nossas comunidades, nas nossas paróquias tão sofridas, às vezes com uma musicazinha ruim, e às vezes aquilo ali, a gente sabe que muita gente está fazendo ali de coração, mas porque às vezes não tem, às vezes, a formação, não tem, às vezes, essa informação que a gente está tentando passar agora para você. Então, compartilhe esse vídeo com quem precisa, com quem você acha que possa aproveitar bem, ok? E nós pedimos, então, a intercessão de nossa mãezinha, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora, a primeira a cantora, aquela que cantou o Magnificat. Que Deus os proteja, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos vocês participantes. Muito obrigado. Tchau, tchau.